Queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais uma exposição do texto sagrado, do texto bíblico. E é uma honra chegar nesse vídeo aqui porque é o vídeo de encerramento dessa playlist, dessas exposições em Colossenses, e nós finalizamos hoje todo o livro de Colossenses. E que bênção, né? Que prazer imenso ter me dedicado a esse trabalho maravilhoso de exposição da palavra de Deus, que é um trabalho realmente útil para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, da noiva do Senhor. E o livro de Colossenses é um livro muito rico, que quando eu li, eu senti a necessidade de fato de expor esse texto para que os irmãos, para que vocês pudessem ter a noção do que eu estava aprendendo, do que eu tinha vivenciado. E as coisas parecem que são assim, né? Muito óbvias, muito claras, muito explícita aos nossos olhos. É óbvio que tem as situações que a gente, poxa, realmente Paulo quis dizer isso aqui e tal, muito interessante, mas eu acho que a maior dificuldade do cristão é poder compreender que o beabá é de fato muito essencial, é de fato muito importante para a vida cristã, para exercermos o nosso cristianismo de forma pura, de forma simples, de forma dinâmica, porque muitas vezes nós queremos ver sempre algo muito extraordinário, algo sempre muito sobrenatural. Não estou querendo dizer que a Bíblia ela não é surpreendente, não estou querendo dizer que a Bíblia ela não nos atrai, que ela nos faz ter um novo olhar sobre as coisas. Não, a Bíblia ela tem a capacidade de promover tudo isso para conosco, mas o apóstolo Paulo aqui ele vai trazer coisas nesse livro que são coisas muito simples. Olhe, vocês se abstenham de imoralidade, vocês pratiquem o verdadeiro evangelho, fujam dos lobos, dos falsos profetas, que vocês não se deixem levar por essas vãs doutrinas, heresias, coisas que realmente nós já sabemos. Mas a alegria de tudo isso é saber que nós sempre precisamos ser relembrados e temos a palavra de Deus para nos relembrar daquilo que nós precisamos aprender. E glória a Deus por isso, né, irmãos? O apóstolo Paulo nessa carta ele vai construir toda uma ideia de como que aqueles irmãos eles poderiam combater as heresias que estava presente naquele tempo, na heresia de Colossos, né? Esse era o nome que eles davam, né? Heresia de Colossos, que estava presente tanto ali em Colossos, como nas cidades circunvizinhas, como Hierápolis, ali na região na beira do rio Lico, né, que era o rio que cortava aquela região. E o apóstolo Paulo ele escreve isso, ele vai dizer, olha, funciona dessa maneira, ninguém pode ser salvo pela sua própria sabedoria, que era isso que eles acreditavam, né? Pelo muito saber que as pessoas eram salvas. Logo, se as pessoas naquela época elas não tivessem uma sabedoria ou algo místico, elas não tinham sido destinadas à salvação. Então eles viviam a sua vida para buscar mesmo a sabedoria, uma sabedoria extra-bíblica. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a sabedoria que você pode encontrar é a sabedoria em Cristo, daquilo que foi te ensinado sobre Cristo e das suas escrituras, aquilo que já está disponível para vocês. Eles acreditavam também que Jesus ele não era Deus, ele era um semideus. É uma tentativa de Deus de se comunicar com o povo, mas como o povo era muito pecador e Deus muito santo, Deus foi tentando se comunicar e falhando, tentando e falhando, até que um dia veio Jesus, né, que foi uma das não sei quantas tentativas de Deus de se comunicar com o povo, e aí deu certo. Por quê? Porque Jesus era quase Deus e era também humano. Então, dava certo, ele poderia passar a mensagem de Deus para os humanos. Então, daí que surge Jesus. E Paulo está dizendo, não, Jesus ele é Deus, ele é o Deus encarnado, ele se encarnou. No capítulo 2, Paulo vai fazer uma exposição extraordinária do sacrifício de Cristo na cruz e dizer que o sacrifício de Cristo na cruz ele foi eficaz. Jesus ele cravou os nossos pecados lá no madeiro, ele nos deu vida, né? No capítulo 1 ele já diz no versículo 13 que Deus ele nos transporta do reino de trevas e nos leva para o reino de seu Filho amado. E o apóstolo Paulo ele vai desenvolver tudo isso até chegar no capítulo 3, onde ele vai falar sobre
nós nos despojarmos do velho homem e nos vestirmos de novas roupas, roupas estas de santidade. E no capítulo 4 o apóstolo Paulo já está encerrando a sua carta, mas ainda assim nós conseguimos aprender algumas coisas com ela. Nós vamos ler todo o capítulo 4, exceto o versículo 1, que nós já expomos na exposição passada, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós vamos seguir com essa carta ao longo do que vamos expondo, mas eu já queria chamar a atenção de vocês já para esse primeiro versículo que lemos, que é o versículo 2. O apóstolo Paulo, depois de falar tudo isso com aqueles irmãos que nós abordamos aqui nessa introdução, ele vai dizer, olha, perseverem na oração. Perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Não só orem, mas vigiem. Enquanto fazem isso, deem graças a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, ele não está dizendo assim, olha, vá procurar os melhores advogados para me tirar dessa prisão. Corram, mobilize a igreja, vão para redes sociais e façam um estardalhaço. Montem uma manifestação em frente aqui ao exército de Roma, ao exército daqui de onde eu estou preso. Não. O apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, perseverem na oração. Continuem orando, vigiem e dê graças a Deus. Dê graças a Deus, irmãos, porque mesmo as prisões de Paulo, por mais sofridas, por mais dolorosas que tivessem sendo, elas estavam promovendo o crescimento do evangelho. Ali era onde o apóstolo Paulo parava, e o apóstolo Paulo ele escrevia cartas essas que chegaram até nós devido a essas prisões. Então Deus ele sempre tinha um propósito nas prisões do apóstolo Paulo, assim como Deus tem um propósito na minha e na sua vida, com os nossos diversos problemas. E coisa que não falta para o cristão é problemas, não é verdade? A gente tem problema financeiro, a gente tem problema conjugal, a gente tem problema de saúde, a gente tem diversos tipos de problemas. Mas tudo isso, Deus quer ser glorificado. E nós temos que transformar os nossos problemas em uma oportunidade para que a gente pregue o evangelho de Cristo, para que a gente glorifique Cristo e para que o nome de Cristo seja exaltado. Então o apóstolo Paulo vai dizer, perseverem na oração. Quando eu digo que o apóstolo Paulo ele não foi procurar advogado, não pediu para o povo se rebelar, não é que a gente vai abrir mão dos nossos deveres civis. Eu quero me manifestar, manifeste-se, é direito seu. Mas o que nós precisamos entender é que tem algo muito mais poderoso do que a manifestação puramente simples. Existe um Deus que responde orações. Existe um Deus que ele está disposto, ele está disponível, ele está atento, com os olhos voltados para os seus filhos, para ouvir as nossas orações. E é a isso que nós temos que nos apegar. Mas veja o que mais o apóstolo Paulo disse no versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Orem, vigiem e supliquem ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo vai dizer assim, olha, vocês nas suas orações, vocês coloquem a gente aqui em orações, porque Paulo ele estava preso e ele tinha algumas pessoas que iam visitá-los, ele tinha contato com algumas pessoas também estavam presas com ele, e ele vai dizer, ore por nós. Mas qual que é o pedido de Paulo para que essa oração seja feita? Ele ora pelo quê? Ele vai dizer, ore por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Veja que oração que o apóstolo Paulo pede. Ele não pede, olha, ore por mim, para que essas cadeias caiam, para que realmente eu seja inocentado do meu crime, para que eu seja liberto. Ele ora para que Deus o dê mais oportunidade de pregar a palavra de Deus. É assim, irmãos, que nós temos que nos portar, aproveitando qualquer oportunidade para levar a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer mais para frente.
Nós temos que aproveitar nossa oportunidade de pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava preso, mas foi melhor evangelista que todos nós estamos soltos. E nós temos uma oportunidade incrível. Talvez você diga assim, olha, eu não tenho muita oportunidade, porque meu dia é super atarefado, meu dia é muito ocupado. Eu tenho todos os horários do meu dia preenchidos. Mas são nesses horários mesmo que nós devemos exercer a pregação da palavra de Deus. No trabalho, numa faculdade, ou seja lá onde nós estivermos. Esse deve ser o nosso propósito, esse deve ser o nosso foco, pregar o evangelho de Cristo, pregar essa palavra. E o apóstolo Paulo, mesmo em cadeias, e as cadeias daquela época não eram cadeias como as cadeias que são hoje em dia, né? Cheia de regalias, cheia de... Não. Mesmo em meio a situações adversas, o apóstolo Paulo, ele diz, olhe, ore por mim, ore por nós, para que Deus ele abra portas, para que essa palavra chegue, para que essa palavra invada os corações, para que o nome de Cristo ele seja conhecido. E ele vai dizer, e foi por causa desse evangelho que eu estou preso. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu quero que vocês orem por mim, para que eu pregue essa palavra, para que outras pessoas se convertam, e para que talvez elas sejam presas também pelo nome de Cristo. Porque que maravilha isso, ser perseguido pelo nome de Cristo. Os apóstolos, eles ficavam alegres, porque eram torturados em nome de Cristo. Porque eles diziam, caramba, eu fui digno, eu me tornei digno de sofrer pelo nome de Jesus, que maravilha. Com o evangelho coach, com o advento do evangelho coach, da teologia da prosperidade, nós achamos que o sofrer não é um chamado para o cristão. Mas se tem uma coisa para a qual o cristão foi chamado, foi para o sofrimento. Para saber lidar com o sofrimento, para viver feliz e alegre em meio ao sofrimento, para glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Porque o sofrimento não é algo que é apartado do evangelho, não é algo que é apartado de Cristo. Jesus ele nos prometeu, pelo meu nome vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados. E isso tem acontecido muito em nosso meio, muito, muito mesmo em nosso meio. Então o cristão ele não foi chamado para viver uma vida simplesmente de mar de rosas, mas é saber lidar com a dor, com o sofrimento, quando ele chegar, quando ele acontecer, sem abandonar a pregação do evangelho, sem abandonar a vida cristã, a espiritualidade, aproveitar e fazer do sofrimento um motivo para que o nome de Cristo ele seja levado mais adiante. Versículo 4 ele vai reforçar, né? No versículo 3 ele diz que está algemado por esse evangelho. Ele ora para que ele consiga manifestar esse evangelho, né? Ele fala, olha, para que eu manifeste como eu devo fazer, para que eu leve a palavra de Deus mais adiante. Versículo 5 ele vai dizer, se comportem, né? Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Ele diz, olha, sejam sábios para com as pessoas que estão lá fora. Sejam sábios, ajam com muita sabedoria e aproveitem as oportunidades. Uma pessoa que aproveitava as oportunidades era o apóstolo Paulo. Que oportunidades? De pregação do evangelho. Quando Paulo tinha uma oportunidade, ele não deixava de pregar. Paulo pregou para os carcereiros das suas prisões. Paulo pregou para pessoas que ele não conhecia. Paulo falou em nome de um Deus desconhecido e colocou esse Deus como sendo Cristo, como sendo Jesus. Paulo pregou para autoridades romanas. Paulo pregava para todo mundo. A tempo e a fora de tempo. É isso que ele aconselha a Timóteo. Timóteo, ele prega a palavra. Em tempo e fora de tempo. Ou seja, não existe um ambiente apropriado para que você pregue o evangelho de Cristo. Apenas pregue. E é isso que ele diz para aqueles irmãos de Colossos. Aproveitem cada oportunidade e ajam com sabedoria. Como é agir com sabedoria? Versículo 6 ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, quando você vai responder uma dúvida do irmão, não existe dúvida besta, não existe dúvida muito boa, né? Nós temos que agir sempre com sabedoria, tirar essas dúvidas, que a nossa palavra ela seja sempre agradável. Como? Será que se eu falar essa verdade eu vou estar sendo agradável? Por vezes não. Mas uma palavra agradável é aquela palavra que você dá, mesmo que seja uma palavra que vá doer no seu irmão, porque a verdade muitas vezes dói, se não quase sempre, né, dói. Mas quando você prega visando o convertimento daquela alma, com amor àquela alma, com amor àquela pessoa, se importando com que ela não vá para o inferno,
falando a verdade do Evangelho de Deus com muito amor, por mais que doa, por mais que você tenha que dizer, olha, se você não mudar, vai acontecer isso, você vai para o inferno mesmo, você não é digno de nada, nós somos pecadores miseráveis, mas com a intenção de fazer com que aquela pessoa se volte para Cristo, e não com o dedo acusador, que é o mesmo dedo que Satanás usa, né, para lembrar-nos dos nossos pecados. Mas é com muito amor, é que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal, que a nossa palavra possa dar sabor à vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas se voltem a Cristo. E depois que o apóstolo Paulo ele vai falar isso, ele vai fazer algumas saudações finais para encerrar, né, para encerrar essa carta, para fechar. Versículo 7 ele vai dizer: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, um conservo no Senhor, de tudo vos informará. Essa é a vida em comunidade. O apóstolo Paulo estava sofrendo, estava em prisão, mas ele deixa essa situação clara para os irmãos. Ele diz: ó, Tíquico, ele vai informar tudo direitinho como é que eu estou sendo. Então perceba, o apóstolo Paulo ele recebe informações daqueles irmãos e ele também passa a informação dele para aqueles irmãos. Essa é a vida em comunidade, exortando uns aos outros, suportando uns aos outros, auxiliando uns aos outros. Paulo aqui ele dá um exemplo prático de como é viver uma vida de comunidade, realmente uma vivência na fé cristã dentro da igreja. É se importando uns com os outros, é fazendo ser conhecida a súplica dos irmãos, e Paulo faz ser conhecida a súplica dele. Paulo também recebe a súplica daqueles irmãos. Ele diz: olha, Tíquico, que é o meu irmão amado aqui, meu conservo, ele vai te informar de tudo que tem acontecido comigo. No versículo 8 ele diz: eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Isso mostra que aqueles irmãos de Colossos, eles também tinham uma preocupação quanto ao estado de Paulo. Como será que o apóstolo Paulo está? O que será que está acontecendo com Paulo? Será que nós temos essa empatia também com os nossos irmãos da nossa comunidade? Será que quando alguém falta, a gente manda uma mensagem, a gente vai ver como ele está, ou a gente ignora, ou a gente não está nem aí para o que está acontecendo com o nosso irmão? O apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos eles precisariam ser alentados, sabendo de como o apóstolo Paulo estava. O apóstolo Paulo envia Tíquico justamente para isso, para dar informações e alentar o coração daqueles irmãos. Versículo 9 ele diz: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, e eles vos farão saber tudo o que ocorre aqui. Então Paulo envia os seus mensageiros. E veja, alguém poderia dizer: ah, o Tíquico e o Onésimo são fofoqueiros. Mas Paulo dá com isso. Paulo os instrui a uma missão. Olha, vá lá e conte para os irmãos o que é que está acontecendo. Nós precisamos ter amigos em quem que nós podemos confiar. Que nós podemos dar um recado e que aquele recado ele chegue de forma fiel, de forma integral. Porque muitas vezes isso não acontece no nosso meio, isso não acontece nas nossas igrejas, isso não acontece nas nossas congregações. As histórias são distorcidas, é gerado burburinhos, é gerado mentira, fofoca, calúnia. Mas o apóstolo Paulo ele tinha em quem confiar. Ele tinha pessoas que iriam passar a mensagem de como que ele estava para aquela congregação, para aqueles irmãos. E esses irmãos, eles vão e eles entregam a mensagem de Paulo para aqueles irmãos de Colossos. Mas tem mais saudação. No versículo 10 ele vai dizer: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. O apóstolo Paulo ele vai dar a saudação de outras pessoas que estão ali presas com ele. E ele vai dizer que Marcos, né, Marcos manda saudações também para aqueles irmãos. E Marcos é primo de Barnabé, a pessoa que outrora Paulo tinha recusado, né, viajar com ele. Teve até uma briga por causa disso, mas agora Paulo enxerga a utilidade no ministério de Marcos e Marcos passa a ser útil ao ministério. E Paulo diz: olha, se Marcos quiser ir se encontrar com vocês, receba-o de todo o coração, porque Paulo passa a entender agora a missão e a utilidade no ministério de Marcos. Entende Marcos como um irmão também em Cristo.
Ele vai mandar saudações também de um tal de Jesus, né? Ele vai dizer que esse Jesus também coopera com ele. Esse Jesus, obviamente, não é Jesus Cristo, mas é um outro Jesus, Jesus conhecido como o Justo. Esse nome Jesus, ele era um nome muito popular naquela época, muito comum naquela época. Muitas pessoas se chamavam Jesus. Pense em um nome que você vê em cada esquina. Vanessa, né? Vanessa, hoje em dia é Kimberly, né? Os nomes mais sofisticados. E Jesus, ele era um nome assim, muito popular. Inclusive, Josué também significa Jesus, né? É Jesus em outro idioma, Josué. Mas Jesus, ele era um nome muito popular, e esse cidadão aqui que cooperava com Paulo também se chamava Jesus, e Paulo manda a saudação também desse Jesus, conhecido como Justo, àqueles irmãos. O versículo 12, quem saúda aqueles irmãos é Epáfras. Epáfras é o próprio pastor daqueles irmãos, daquela igreja. Mas Epáfras também manda saudações para eles. O versículo 12 diz: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então veja como é que é o esforço de Epáfras, né? Veja como é o esforço que tem que ser de um pastor. Aquele pastor ele manda saudações para a sua própria igreja, e Paulo vai falar quem que Epáfras é. Primeiro, Epáfras é um servo de Cristo. Epáfras é um servo de Cristo, ele serve a Cristo em todos os momentos. Então Epáfras está ali para cumprir ordenanças pré-estabelecidas por Cristo. E ordenança também que vem do apóstolo Paulo, que também é palavra do próprio Deus. Então o pastor, em primeiro lugar, ele tem que ser servo de Cristo, ele tem que levar a mensagem de Cristo. Um pastor ele não pode ser pastor simplesmente para ter ganhos financeiros. Um pastor ele não pode ser abusador. Um pastor ele não pode querer dominar as suas ovelhas de forma a subjugá-las. Ele tem que ser um servo de Cristo. Mas o apóstolo Paulo continua falando a respeito de Epáfras, vai dizer, o qual se esforça sobremaneira. Veja, o esforço de Epáfras, ele não é um esforço simplesmente, caramba, Epáfras é um cara muito esforçado. Não, Epáfras ele se esforça sobremaneira, é um esforço elevado, é um esforço excelso. E ele vai dizer, ele se esforça sobremaneira e continuamente. Ele continua a fazer isso, além de ser um esforço muito alto, ele faz isso de forma contínua. É a ideia de gerúndio, né? É uma ideia de continuidade. E ele vai dizer, como que é esse esforço de Epáfras, o pastor de vocês? Em oração. Você já viu o pastor que não ora? Você já viu o pastor que não promove culto de oração? Você já viu o pastor que não tem o seu momento com Deus, um momento de oração diário? Esse pastor está com algum defeito de fabricação. Porque pastor de verdade se dispõe a orar. Pastor de verdade, ele se deleita na oração. E é isso que Epáfras fazia. Epáfras orava por aqueles irmãos continuamente e sobremaneira. Para que ele fazia isso? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Que sejam perfeitos. A ideia de perfeição aqui parece utópica, nunca seremos perfeitos. E de fato é uma utopia, seremos perfeitos só quando formos glorificados em Deus. Mas a ideia de Paulo e a ideia de Epáfras é que aqueles irmãos buscassem essa perfeição, mesmo sabendo que não iriam encontrá-las. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Quando é que conseguiremos fazer isso? Nunca. Mas é nosso dever a cada dia mais amar nossas esposas mais e mais. Nunca seremos plenamente santos aqui nessa terra, mas qual é o nosso dever? Buscar essa santidade. Todo dia nós devemos ser mais santos, mais e mais e mais e mais. Era para isso que Epáfras orava por aqueles irmãos e para que eles ficassem plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Versículo 13 vai dizer, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, essa oração, essa preocupação de Epáfras não era somente pelos irmãos de Colossos, mas era também pelos irmãos de Laodiceia e os irmãos de Hierápolis, que eram essas cidades circunvizinhas que ficavam ali na beira do rio Lico.
Epáfras, ele se importava, ele se dedicava à oração justamente por todos esses irmãos. E olha só, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas, que é o que escreveu o livro de Atos, que escreveu também o Evangelho de Lucas, que leva seu nome, ele também saudou aqueles irmãos, junto com ele Demas. Demas era um cooperador de Paulo que futuramente viria a se desviar dos caminhos do Senhor e abandonar a fé em Cristo. Mas nesse momento aqui, ele andava com Paulo, ele era cooperador também junto com Paulo, e estava junto com Lucas, saudando aqueles irmãos. Versículo 15 diz: Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, mais uma saudação aqui aos irmãos de Laodiceia, né? E Ninfa, que era uma pessoa que era serva do Senhor também e que tinha uma congregação, tinha uma igreja na sua casa. Agora veja que curioso. Versículo 16, Paulo vai dizer que existia uma outra carta, não era somente a carta aos Colossenses. Veja o que ele diz: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos, de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Ou seja, Paulo diz: olha, essa carta que eu estou enviando aqui é a carta aos Colossenses. Peguem ela e leia lá na igreja de Laodiceia. Até aí, tudo ok, beleza, nós temos acesso a essa carta. Mas aí Paulo diz: olha, e a carta que eu enviei para Laodiceia, vocês peguem e leia também em Colossos. Só que nós, irmãos, nós não temos acesso a essa carta de Laodiceia. Nós só temos acesso à carta aos Colossenses. Ninguém nunca encontrou essa carta de Laodiceia. E veja como são os propósitos de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Não sabemos o conteúdo daquela carta, mas certamente eram instruções específicas para aquele povo e que não teria função e nem relevância para o pessoal de 2000 anos depois, nós. Então essa carta, ela, por Deus, ela não foi preservada, mas a carta aos Colossenses, como seria e sempre será útil até a consumação dos séculos, ela foi preservada na sua integralidade. Está disponível aqui para nós. Mas a carta de Laodiceia, nós perdemos. Não foi da vontade de Deus que essa carta ela permanecesse para que pudesse edificar a igreja de Cristo. Porque talvez, certamente, foram instruções específicas para o pessoal de Laodiceia e também para o pessoal de Colossos, mas instruções para aquela época, para uma vivência daquela época, um ensinamento para aquela época e que não surtiria efeito para nós hoje, por isso essa carta ela não foi preservada. Versículo 17 diz assim: Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprirdes. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, tem um rapaz lá chamado Arquipo também, que é para vocês dizerem a ele que Deus deu um ministério a ele e que ele precisa se atentar mais para esse ministério. Você conhece alguém assim? Que precisa se atentar um pouco mais para o ministério que Deus deu? E Paulo disse: se atente e cumpra o ministério que Deus deu. Diga para Arquipo que ele se atente ao ministério que Deus deu e ele cumpra esse ministério. Ah, irmãos, nós temos exemplos diversos sobre essas coisas, sobre pessoas assim que precisam se atentar um pouco mais a respeito do ministério que Deus deu, que Deus colocou em suas mãos. Nós mesmos, a gente pode apontar para cada pessoa, claro, podemos, mas nós estamos cumprindo de fato o ministério que Deus nos deu? Qual a motivação do nosso coração para cumprirmos o nosso ministério? Eu estou pregando a palavra do Senhor para dar visualizações? Ou eu estou pregando a palavra do Senhor para, de fato, cumprirmos inteiramente a missão do ID? Veja, eu por vezes participo de chats, né? Vídeos no YouTube, vídeos no Instagram. Uns são bem aceitos, outros têm menos curtidas. E assim vai. Só que a missão de uma pessoa, de um cristão, é pregar o evangelho. E nossa motivação tem que ser puramente no evangelho de Cristo, na pregação da palavra e do seu genuíno evangelho. Mas com o crescimento das redes sociais, às vezes a motivação de pregarmos o evangelho é likes, são likes e curtidas. Nós
começamos a depositar um material e esse material muitas vezes não é aceito, nós esperamos uma certa quantidade de likes, de curtidas, e essas curtidas não vêm, então a gente interrompe o processo no meio do caminho. Mas uma pessoa que tenha sido edificado por esses conteúdos, vale a pena. Saindo do âmbito da rede social, talvez você esteja levando a palavra de Deus para alguma família e todos te rejeitem. Você tenta fazer uma célula, um grupo, né? Um culto familiar na casa de alguém, e essas pessoas se afastam, e quando você vai lá tem uma e duas, uma pessoa que seja, irmãos, o evangelho de Cristo precisa ser anunciado. Vale a pena. Nós precisamos nos atentar para aquilo que Deus ele nos chamou. Paulo encerra todo esse ensinamento, toda essa carta de forma bem simples, mas ele fecha dizendo, olha, essa saudação que eu faço, né, versículo 18 diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Paulo diz, eu fiz essa carta, eu mesmo escrevi, porque muitas cartas de Paulo, ele ditava para que uma outra pessoa escrevesse, né? Inclusive, existem muitos teólogos que dizem que o espinho na carne de Paulo era um problema de visão. Por isso que em algumas cartas ele escreveu, olha, veja com quão grandes letras eu vos escrevo, porque talvez pudesse existir algum problema de vista ali, mas ninguém sabe, são apenas hipóteses. Mas nessa carta aqui não, o próprio Paulo ele escreve. Ele próprio, de próprio punho, ele escreve. Ele diz, olha, estou escrevendo de próprio punho, eu, Paulo. E ele vai falar uma frase enigmática. Lembrai-vos das minhas algemas. Irmãos, o que é que isso quer dizer? Eu não sei. O que é que Paulo queria dizer? Ele queria instruir os irmãos a orar mais? Olha, lembre-se que eu estou preso, portanto, orem mais. Será que era isso que ele queria dizer? Ou, olha, lembrai-vos das minhas algemas, eu estou preso. O que isso quer dizer? Vocês devem pregar mais, porque mesmo eu preso, eu continuo pregando e ganhando vidas. Foi isso que Paulo quis dizer? Não sabemos. O que nós sabemos é que nós podemos pegar todos esses ensinamentos da carta de Paulo aos Colossenses e aplicá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele encerra dizendo, a graça seja convosco. E ele finaliza a carta aos Colossenses. E que bênção, irmãos. A aplicação que eu faço de tudo isso é que nós precisamos perseverar em oração, perseverar em fé, perseverar em tentar ser imitadores de Paulo, que Paulo em outra oportunidade ele vai dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E ele nos dá a instrução. Nós precisamos ser esses servos por excelência. Nós precisamos ser esse verdadeiro cristão, dedicados e comprometidos com a pregação do verdadeiro evangelho, sabendo identificar seitas e heresias, denunciando-as, alertando os nossos irmãos de como se comportar, de como proceder diante de falsos ensinos, diante de falsos mestres, e entendermos em nós mesmos que só o evangelho de Cristo importa. Não adianta procurarmos algum lugar que tem muito chororô, que tem muito pula-pula, que tem muito oba-oba, que tem muitos milagres, mas que não tem evangelho de Cristo. Isso não é igreja. Ou até mesmo, talvez você diga, mas prega sim o evangelho de Cristo, mas prega também algumas coisas erradas. Não é a igreja do Senhor, irmãos. Não é a igreja do Senhor. Eu falo isso e falo com amor, porque muitas pessoas acham que isso é uma afronta, isso é dividir o corpo de Cristo. Irmãos, não é. Não é. Isso é levar o evangelho genuíno da forma que ele tem que ser. Igrejas que tratam o evangelho de Cristo com muito eufemismo, tanto o inferno quanto a graça de Cristo, não são dignas de serem chamadas de igrejas.
de Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando a pessoa vai falar sobre inferno, ela tem que dizer que inferno, é local de sofrimento, tem que dizer que as pessoas estão indo para esse local, porque nós precisamos ficar desesperados com esse fato, com isso que está acontecendo das pessoas irem para o inferno. Isso é muito importante, as pessoas estão morrendo, mas nós estamos suavizando. Nós não tratamos inferno como inferno, nós tratamos inferno como, olha, aceite a Cristo para que depois não aconteça uma coisa que não seja tão boa com você. Não, irmãos, inferno, inferno, inferno. As pessoas estão indo para o inferno e elas precisam saber com urgência para onde elas estão indo para que elas possam se voltar para Cristo. Elas precisam ter a ideia real. Mas muitas igrejas, chamadas igrejas também, suavizam o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo morreu na cruz porque ele quis ser bonzinho, porque ele simplesmente quis obedecer a Deus. Foi tudo isso, sim, irmãos. Cristo, ele é bom. Deus, ele é bom, ele é um pai. Ele é um servo também obediente, ele obedeceu a Deus. Mas o sacrifício de Cristo na cruz implica em mais coisas. Ele morreu porque você é um verme, porque você é um pecador, porque você é um inútil, depravado. Porque o seu pecado te afastou de Deus. Porque o seu pecado te levou para um lamaçal. Porque o seu pecado te levou para o inferno. E Cristo, ele precisaria causar uma paz entre você e Deus. Então ele morreu na cruz para ser o elo. Ele levou o seu pecado. Nós matamos a Cristo. Não existem meias palavras para isso, não. Foi isso que aconteceu. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, preguem o verdadeiro evangelho sem tirar nenhuma vírgula. Falem a verdade. Com amor, mas falem a verdade. Irmãos, essa é a aplicação que faço. Esse é o encerramento dessa carta maravilhosa. A carta de Paulo aos Colossenses. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus te ilumine, que Deus o capacite e o ajude a andar em todas essas instruções. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e me despeço por aqui. Um cheiro no coração e até a próxima.